Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar nesse dia chamado hoje, com toda sorte de bênçãos materiais, espirituais e também a bênção da prosperidade sobre os seus projetos, seus sonhos e seu celeiro. Amém? Tá bom. Você deve estar falando, nossa, apareceu a sumida. Estamos aqui de volta. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo, a mais um palavra de vida para o seu coração. Eu creio que Deus vai falar contigo, tá bom? Gente, se é a primeira vez que você está aparecendo aqui, posso te fazer um convite? Um pedido. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, o seu comentário, porque é de suma importância para mim, tá bom? Eu vou te agradecer bastante. Deus vai te abençoar por isso também. Gente, eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre obediência. Me diz, você se considera uma pessoa obediente? Você tem facilidade em ceder? Você tem facilidade em cumprir ordens? Você sabia que a condição, segundo a Bíblia, a condição para que as bênçãos nos alcancem é a obediência? Você sabia disso? Mas é verdade. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, o verso 1 e 2, um texto muito conhecido nas escolas bíblicas, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Perceba o verso 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Gente, se eu fosse resumir este versículo numa palavra, ou melhor, se eu fosse resumir todo este capítulo, ou mesmo toda a Bíblia, em uma palavra, a palavra-chave da Bíblia é obediência. A condição para que as bênçãos te alcancem, para que as bênçãos te acompanhem, te persigam, é a obediência. E esse versículo, ele me traz uma informação básica, mas não deixa de ser poderosa. Como assim? E virão sobre ti todas essas bênçãos, e te alcançarão, quando ouvires. Aqui está a condição para que todas as bênçãos que Deus está citando no capítulo me alcance. Há uma condição: quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Na linguagem popular, como eu costumo dizer, nas entrelinhas, as bênçãos só serão abundantes, ou melhor, literalmente, elas vão perseguir o povo de Deus. Não é o povo que correrá atrás da bênção, mas o texto está me informando que as bênçãos perseguirão, elas alcançarão, será lançada até te alcançar. E eu acho interessante, gente, que no termo hebraico, porque nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, no termo hebraico aqui do original, quando diz se tão somente obedecerdes, no hebraico significa se tão somente ouvir. A palavra obediência no hebraico significa literalmente ouvir. Aí vamos fazer um contraste. Quando a gente vai para o Novo Testamento, no grego, a palavra obediência significa ato de quem
cede. Ato de quem cumpre ordens. Submissão. Olha o contraste. Chamar, no hebraico, ouvir. Ipakoé, no grego, submissão. Ouvir, submissão. Apocalipse, capítulo 3, verso 3, diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e do que você ouviu, obedeça e arrependa-se. E ele ainda diz assim, olha, se você não estiver atento ao que eu acabei de te dizer, se você não cumprir, virei como um ladrão. E você não saberá o dia e hora que virei contra ti. Te pegarei desprevenido. Jesus está falando aqui para a igreja em Sardes. Uma igreja ortodoxa. Uma igreja excelente nas escrituras, digamos assim. Ali passou no púlpito de Sardes o apóstolo Paulo, um dos maiores líderes do cristianismo, João, né? Então, obediência é ato de quem cede. É uma atitude. Porque uma pessoa que cede às vontades de alguém, ela está sendo submissa ao território, à identidade de alguém. Olha o que Deus fala conosco aqui. Quando eu obedeço, quando eu me submeto à vontade de Deus, eu estou sendo sensível e eu estou me deportando para o território da identidade do Deus que eu sirvo. Eu automaticamente carrego em mim a identidade desse Deus, porque quando eu carrego a identidade, o DNA, o meu espírito vai me impulsionar a obedecer. Não será difícil obedecer. Porque uma pessoa que cede às vontades de alguém, ela está sendo deportada ao território, às vontades desse Deus. E nós estamos diante de uma geração que afirma que existe Deus, como eu costumo dizer, canta sobre ele, prega sobre ele, mas não obedece. Não procura obedecer os seus estatutos e os seus mandamentos. Irmãos, conhecer é obedecer. Porque quando eu conheço a pessoa de Cristo, a pessoa, né, de Jesus, eu o respeitarei. Eu cederei às suas vontades. A obediência, irmãos, ela é bíblica. Quando a gente vai para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, nós vemos Jesus dizendo assim, olha, se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Vocês estão me entendendo? A obediência está ligada ao amor, ao respeito, a um ato de gratidão ao Deus que eu sirvo. Esse texto muito me impressiona, porque aqui ele já dá uma verdade focada. Se me amardes, não tem papo. Quer saber se uma pessoa obediente, se ela ama o seu Deus, ela guarda os mandamentos, ela obedece, ela cede às vontades do Deus que ela proclama, do Deus que ela prega, né, gente? É isso. Mas aí, o que é o contrário de obediência? Lógico que é a desobediência. E o que está ligado à desobediência? Rebeldia. E nós entendemos que toda desobediência, toda rebeldia, né, a rebelião, ela vai causar consequências. O que é a desobediência em si? A violação a uma autoridade. O que é a desobediência em si? A violação direta
ou delegada de Deus, das ordens, dos seus mandamentos. E eu digo mais aqui, eu sei disso, eu sei o que eu estou falando. A desobediência afasta a cobertura de Deus. E ela vai permitir a entrada de poderes demoníacos para controlar a vida do obediente. Isso é bíblico, irmãos. Você lembra de Saul? Exemplo, Saul desobedeceu, rebelou-se. Ele não cumpriu, ele não cedeu às ordens que foi lhe dada através do profeta Samuel, que Deus lhe ortogou. Então, qual foi a consequência dessa desobediência? Ele perde a presença. E um espírito demoníaco passa a atormentá-lo. Você conhece a história. E a gente tem uma mania de dizer assim, olha, maldição não pega em crente. Em pessoas desobedientes, insubmissas. Olha, toma cuidado. Porque o diabo, irmãos, o diabo é legal, viu? O diabo é legal. Por quê? Por que eu digo que o diabo é legal? Porque o diabo ele vai trabalhar onde há legalidade. Precisamos saber que a atitude de obediência também vai prolongar nossos dias na terra. Fará com que bênçãos me alcance, mas a atitude de desobediência me tira a cobertura de Deus e me transporta para ambientes opressivos. Mas a Bíblia está me ensinando que a condição é ouvir. Ouça. É tão isso que as 7 igrejas de Apocalipse, Jesus termina dizendo que quem tem ouvidos, ouça. Gente, eu vou ser bem enfática no que estou dizendo. O ouvir está diretamente ligado com a execução prática. Prática. Olha que eu vou repetir o versículo 3 de Apocalipse 3. Lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Eu gostei da frase, eu vou repetir essa frase porque eu gostei dela. O ouvir está diretamente ligado com a execução, a prática. Há uma prática a ser executada. E aqui a gente pode até linkar algumas coisas aqui, fazer um contraste. Qual é a diferença entre ouvir e escutar a palavra de Deus? Há uma diferença. Porque o escutar acontece quando o indivíduo, recebe o som. Você já ouviu aquele termo que sua mãe falava direto? Entra no ouvido e sai no outro. Só foi uma passada de som. É o escutar. O ouvir, não. O ouvir acontece quando o indivíduo recebe o som e vai para a execução do som que foi falado. Então, quando eu linkei aqui, quando eu digo para você, Deuteronômio 28, se tão somente ouvides a voz do Senhor teu Deus, se atentares à voz do Senhor teu Deus, ouvir, praticar, essas bênçãos te alcançarão. Né? Só que muitas pessoas, né, apenas escutam, entra no ouvido e sai no outro. Poucas são as que ouvem, porque o ouvir está ligado em executar. Executar tem ligação direta com prática. Isso mesmo. Aí quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, nós vemos um exemplo muito interessante. A mulher de Ló. Isso. Exemplo de quem só escutou, mas não foi para execução. Vamos lá? A mulher de Ló, ela foi a pessoa que ficou conhecida na Bíblia por ter sido transformada numa estátua de sal. Essa história está registrada em Gênesis, capítulo 19, versículo 26.
E apesar de a Bíblia não trazer quase nenhuma informação sobre esta mulher, a Bíblia não traz nem o nome dela, mas faz questão de deixar registrado a sua atitude de desobediência. Aquela mulher se torna um exemplo contra a falta de perseverança e a desobediência diante de Deus. Ela escuta, mas não executa. Ela ouve, mas não executa, digamos assim. Gente, e quando a gente se depara com as promessas de Deus, né? É prometido que a provisão de Deus prosperará todos aqueles que obedecem. O texto está me garantindo que as bênçãos perseguirão os que ouvem, alcançarão os que ouvem. Por isso eu quero te dizer, ouvir é obedecer. Todas essas bênçãos te perseguirão se atentamente ouvires a voz de Deus, do teu Deus. E aí me diga, você tem facilidade em obedecer? Ou você faz parte do grupo que só escuta a passada de som, mas não obedece? Meus irmãos, todas estas bênçãos te alcançarão. A condição é obediência. Porque obediência, eu vou repetir, está ligado com a execução. Você tem sido um bom ouvinte? Ou apenas seu ouvido tem sido como uma mesa de som, passar o som? Olha, meus irmãos, é sério o assunto aqui, mas eu não quero ficar cansativo nesse vídeo. Eu espero que a partir de hoje, se apenas você escutava, possamos então passar a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Que Deus te abençoe. Shalom. E até o próximo vídeo. Gente, não deixe de comentar. Se você achou interessante, se você conhece alguém que precisa ouvir, compartilha. Me ajuda a falar de Jesus. Deus te abençoe.